Top bikes nacionais para quem quer começar a pedalar no mundo do ciclismo de estrada. O vídeo de hoje é sobre esse assunto. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bora pro vídeo! Então, antes da gente entrar no vídeo propriamente dito, eu queria só trazer um conceito para vocês. O termo bike speed, na verdade, ele não está correto, tá? O correto seria dizer road bike ou bike de estrada, né? Muita gente vai dizer assim, é extremo, a gente já conhece bike speed há muito tempo e tudo mais. A gente entende isso, a gente concorda com isso, porém a nossa intenção aqui na escola é trazer informações corretas. E o conceito ele tem que ser passado da maneira correta. A mudança ela se dá em maior ou menor nível, só depende de nós. Então se a gente puder trazer a informação correta para vocês, é o que a gente vai fazer. Inclusive, outro ponto, a gente vai trazer termos mais técnicos na hora de apresentar os componentes. Seria muito fácil a gente juntar um monte de informação da internet, listar elas e chegar aqui e despejar elas para vocês, baseado em zero experiência. A ideia aqui do vídeo é ajudar, né? Aqui a gente está trazendo experiência de uso, a gente tem conversa com outros ciclistas que são milianos já que pedalam, até os caras lá da época da parafina na panela ainda, para quem não sabe, dá uma pesquisadinha sobre esse assunto. A gente tem discussões sobre o assunto. A gente, na hora de fazer o material, a gente procura pesquisar bastante, a gente procura informações técnicas para não deixar vocês desassistidos nessas informações. A nossa ideia, né, a escola não é dona da verdade, a gente apenas quer passar as informações da maneira mais correta possível. Então, alguns conceitos vão ser bem importantes aqui nesse vídeo. Como vocês devem saber, a ideia da escola não é ser apenas um canal no YouTube. A nossa intenção aqui é gerar conhecimento e compartilhar ele da maneira mais efetiva possível. A gente já falou isso outras vezes. A gente vive na era da conectividade. Todo mundo tem acesso às informações hoje. Porém, isso abre um espaço para falar a informação da maneira errada. Nossa intenção aqui não é essa. Todo o nosso material ele é produzido com bastante cuidado. A gente tem toda a questão de pesquisa de campo, a gente conversa com pessoas, a gente tenta desenvolver ele o máximo possível para trazer um material de qualidade para vocês. Acho que isso é bem importante, né? Pesa bastante aí na hora de vocês estarem assistindo esse vídeo em casa aí. Antes de continuar, então, só vou fazer um convite para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações, isso é algo bem importante para nós. A gente também utiliza bastante o canal do Instagram para poder fazer outros tipos de postagem, lá a gente também interage com bastante conteúdo. Fica o convite aqui para vocês seguirem lá, @Escola para Ciclistas. Então a ideia aqui não é listar o que é melhor ou o que é pior. A gente simplesmente trouxe alguns modelos e vai apresentar os seus componentes para vocês poderem fazer uma análise para ver o que é melhor para vocês. O que a gente vai trazer aqui? Quadro, transmissão, freio e pneus. Os outros componentes, como guidão, selim, a parte de suporte, a gente não vai entrar hoje no assunto, até porque vai ficar um vídeo muito longo. Se futuramente vocês quiserem, a gente pode fazer uma análise específica de uma das bikes que a gente vai estar falando aqui. Tá? Outro ponto bem importante a ser citado, o mercado do mountain bike no Brasil ele é muito mais forte que do road bike. Então a gente tem muito mais oferta e muito mais concorrência, é algo bem natural. Então a gente acaba se limitando aqui à oferta do mercado, né? Muitas vezes não vai ser a melhor que a gente poderia ter se fosse comparar com outros modelos, como por exemplo é o caso das mountain bikes, né? Então a gente está um pouco limitado nesse aspecto, sim. Então a primeira bike que a gente trouxe aqui para vocês é a Overdrive 50, tá? Então a gente vai falar de cada peça como eu citei antes. Então o quadro dessa bike é um quadro de alumínio, ele é um quadro com dupla espessura, que é quantidades diferentes de material em pontos específicos do quadro, tá? Ele vai te oferecer um garfo de carbono, com um acabamento todo interno e já com um sistema de post monta. Então a geometria dela é bem conservadora, tá? É uma bike para iniciar mesmo no mundo da road bike. A transmissão dela é um Claris de 16 velocidades. Antes mesmo de continuar, tá? Eu vou fazer um parênteses bem rápido aqui. Vocês vão notar que esse grupo Claris ele é bastante utilizado nesses modelos que a gente vai estar falando no vídeo de hoje, tá? Vou fazer um adendo rápido direto do manual da Shimano. O estilo de ciclismo do Claris não é orientado para competições, mas sim esportes leves, viagens longas, turismo urbano ou deslocamento diário. Outro ponto que eu acho curioso, esportivo e alegre. É isso que o manual da Shimano fala do grupo Claris. Então, fechando o que diz o manual, não dá para, por exemplo, correr uma prova com Claris? Dá para correr uma prova com Claris. Inclusive eu já fiz isso. É apenas a aplicação técnica do que a Shimano indica, assim como quando a gente fala de outros grupos para mountain bike, existem aplicações técnicas para ele. Então aqui eu estou trazendo o que diz o manual da Shimano, certo?
Então, voltando para a análise, tá? A gente vai falar do grupo Claris como um todo, tá? Ele é todo da família 2000, né? Tanto a parte de passadores, câmbio dianteiro e câmbio traseiro. O cassete dessa bike aqui é um HG50 de 8 velocidades, com uma formatação de 11 e 34 dentes. E o braço par, né, o pé de vela, ele é de 34 e 50 dentes. Então, fazendo um parênteses, tem bastante gente aí mais purista que vai falar que essa relação é uma relação muito longa, né? Prefere uma relação menor, 11,28 até 11,25 dentes no total do cassete, e no pé de vela, no dianteiro, no caso, vão utilizar 30 a 32 dentes, e nada de 34, como é o caso dessa bike aqui. Sim, existe uma diferença em relação ao percentual de troca e em relação ao escalonamento. Só que se a gente for começar a entrar nesse assunto, o vídeo aqui ele vai ficar de 1 hora ou mais e tem material para a gente falar. Então, se vocês quiserem que a gente produza um material sobre isso, entre um pouco mais nesse aspecto dessa questão de escalonamento e percentual de troca, a gente pode fazer sim. Vou convidar vocês para deixar uns comentários aí a respeito desse assunto, né? Deixem aí descrito o que vocês acham, se é então interessante falar disso ou não, certo? Então, vou fechar esses parênteses e vou voltar para a nossa análise. O que é interessante nessa bike aqui? Ela tem o pé de vela dela, ele é produzido com tamanhos diferentes de acordo com o tamanho da bicicleta, tá? Para 48, que é o tamanho menor, é um pé de vela de 170 mm. Já para os outros tamanhos é 175. Então, obviamente, o ciclista mais baixo tende a ter a perna um pouquinho mais curta, né? Então não tem por que ter um pé de vela tão longo, o braço par, né, tão longo. Os freios dessa bike aqui, predominantemente, né, nesses modelos de entrada, a gente está vendo agora com freios a disco mecânico. Esse aqui é um BR-317 com os rotores de 160 mm, é o RT54. Ele é um freio post-mountain com sistema de center lock. Os pneus utilizados aqui são os Vittoria Zafira Pro 700 por 28C. Eu particularmente não conheço esse pneu, tá? Eu conheço muito mais a linha da Vittoria de mountain bike, né? Como o Barzo, Mescal, Peyote e tal. Com certeza deve trabalhar com o mesmo nível de qualidade, porque a Vittoria tem um pneu muito bom. Ele é um pneu leve, eu encontrei a informação mais técnica dele, 340 gramas, e é um pneu já de Kevlar com 60 ppi, que é a densidade da borracha. Então não vou falar mais a respeito do pneu até para não falar bobagem, mas a linha da Vittoria como um todo é uma linha bem boa, bem conceituada. Então o valor da bike é de R$ 5.990. Isso lembrando que a gente está em 18 de julho, tá? O peso dela total é de 10,5 kg e ela é produzida no 49, no 52, no 54 e no 56. E aí tu tem garantia vitalícia para quadro. Então, dando continuidade aqui, a gente vai falar de uma outra marca que é muito conhecida, né? Vou falar da Caloi. Todo mundo deve lembrar lá dos anos 90, o pai, o avô, muitas vezes o tio, tinha aquela Caloi 10, né, uma bike muito famosa aí, todo mundo lembra dela. Então o quadro dela é um quadro de alumínio, ele é 60-61, com um cabeamento externo. É um quadro bastante bonito, tá? Eu particularmente acho isso. O garfo dianteiro dela também ainda é alumínio, né, diferente das concorrentes onde já vem garfos de carbono. Ela é uma bike bastante convencional, tá? Então a transmissão dela também é um Claris, tá? Ele é o de 18 velocidades, todo ele da família 2000, né? Os mesmos passadores, câmbio dianteiro, câmbio traseiro. Então o cassete dela é o mesmo HG50, ele é com uma escalonagem de 11 e 32 dentes nos cogs. O pé de vela é um FSA, ele é um de 34 e 50 dentes, com um tamanho específico, um tamanho de 172,5 mm. Não é nem 170 nem 175, é um meio termo de tudo. Novamente, né, a gente já citou a respeito dessa questão da distribuição das marchas, então ela segue exatamente o mesmo padrão da concorrente que a gente citou antes. Então, fazendo um adendo rapidinho aí em relação ao Claris que a gente citou antes, né, da questão do manual da Shimano, eu tenho um amigo meu que corre a Copa União e ele tem uma Caloi Estrada. Na verdade, ele é um mountain biker e corre também com a parte de ciclismo de estrada. E tá, ok, ele tem a bike Caloi, né? Convido vocês a fazer um pedal junto com ele. O guri simplesmente destrói. Ele corre na Elite, tá? Então, muitas vezes não é só o equipamento que muda. A pecinha que está em cima da bike ali faz bastante a diferença. Então, a parte de freios. Os freios da Caloi aqui, eles são da marca Promax. O modelo dele, então, é o RC481. Ele é um modelo de pinça com pivô duplo, o que vai agradar bastante gente aí. Então, vou fazer mais um parênteses, né? O vídeo de hoje ele está permeado de parênteses, né? Mas muita gente fala em relação ao freio de pinça, e vamos só deixar bem claro, tá? Freio de pinça é uma coisa, cantilever é outra, V-brake é outra. Não vamos confundir as coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O freio de pinça, popularmente, é chamado de ferradura, né? Porque ele tem aquele formatinho que lembra uma ferradura mesmo. Normalmente ele é mais comum de ser utilizado em bikes de estrada, tá? O pessoal que é mais purista, que é mais firme, gosta de utilizar ele até pela questão do peso. A comparação entre um freio a disco mecânico e um freio de pivô, no caso,
Teoricamente, o freio pivô ele tende a ser maior, mais efetivo e muito mais leve do que um freio a disco. Porém, o mercado vem evoluindo no sentido de utilização de freio a discos em bikes de estrada. A gente está pegando talvez a primeira onda desses freios. Eu acredito, né, particularmente, que no futuro a gente vai utilizar muito mais freio a disco, vai existir uma evolução natural do freio a disco, do que a utilização de freio pivô. Mas é uma opinião minha. Então, no futuro, a gente vai saber se é saudosismo utilizar o freio pivô ou se realmente o freio a disco veio para ficar como um definitivo. Né? Aí, claro, tem aquela questão do peso, e uma outra discussão que a gente tem também é em relação a poder de frenagem, né, de um freio de pivô com balacas para um freio a disco em dias de chuva, que é um dos principais diferenciais. Né? Pois, claro, tem toda aquela questão do atrito com o aro e tudo mais. Novamente, é um assunto bem complexo, bastante longo se a gente for entrar nele. Então fica aí a dica, se vocês quiserem deixar algum comentário sobre o assunto, a gente pode vir a produzir material sobre isso. Bom, voltando então para o nosso vídeo, a parte dos pneus da Caloi Strada são os Continental, né, Ultra Sport 700 por 28. Ele é um pneu bom, é um pneu custo-benefício, tá? Não é um dos melhores do mercado, mas também não é dos piores. Ele é um pneu que te oferece um TPI alto, né, são 60 TPI e é leve, é um pneu de Kevlar bem eficaz. Então o preço de venda da Caloi é de R$ 4.969, né, segundo o site. Aí ela tem um peso um pouquinho menor, ela é 9,6 kg. De todas que a gente vai analisar hoje, a Caloi é a mais leve, inclusive pela questão do sistema de freios dela, como a gente citou. Ela tem uma garantia de 5 anos para quadro, tá? E ela é produzida, infelizmente, só em 3 tamanhos, o que acaba limitando bastante a questão de altura do ciclista. Certo? Então essa era a Caloi Strada que a gente ia trazer para vocês hoje. Continuando a nossa lista, a outra bike que a gente trouxe é uma Odd Velocidisk. Acho que de todas que a gente vai falar aqui é a mais em conta, tá? Então ela é uma bike que vai te oferecer um quadro em alumínio, no site não informa exatamente qual que é o alumínio que é utilizado. Nessa faixa de valor é a única que vai ter com o garfo já de carbono, que é um adicional bem bacana, né, para o investimento que ela compensa, com uma geometria bastante conservadora, o acabamento dela ainda é externo. Tá? O sistema de transmissão dela é o mesmo Claris, né, são também 16 velocidades, com a mesma família R2000, cassete dela é 11,34 dentes. Então a escalonagem não muda, né? Pé de vela dianteira é 50,34, também não muda em relação aos outros modelos. A gente vai ter a mesma distribuição. O pé de vela dela é de 175 mm para todos os modelos, não existe variação de tamanho. Não há grandes novidades em relação ao freio, né? Ela é um freio a disco mecânico, é o R317, com os rotores de 160 mm, como a gente tem visto nos outros modelos que se utilizam desse mesmo sistema de freio. Tá? Só para fazer mais um adendo rápido, esse freio ele é o freio mais em conta que a Shimano produz, a partir desse modelo de freio a disco mecânico para road bikes. Né? O que é importante de lembrar é que o STI, que é o Dual Control Lever, ele muda para esse tipo de freio, né? Então por isso que a gente tem que analisar esse ponto aí em específico. O pneu dela é um Kenda Quick 700 por 32C, é um pneu bem largo, comparando aos outros concorrentes. E não sei por que eles utilizam um absurdo de pneu nessa largura, tá? Ele é um pneu com um desenho, né? Ele é bastante desenhado, e ele abre um preâmbulo onde muitas pessoas querem utilizar a Veloci para gravel, ou fazem a utilização dela para gravel. Como ela tem um clearance maior, ela cabe em pneus até de 700 por 40, 45, como eu já ouvi relatos. Então o pessoal vai lá e modifica o guidão, né? Bota o guidão com o drop mais aberto e faz dela uma gravel. Então, como eu citei, né, de todas é a mais em conta. O valor da Odd é 4.390. Ela tem um peso de 11,7 kg, garantia vitalícia para quadro, e ela é com 1 ano de seguro contra roubo gratuito. Isso é uma função que apenas a Odd oferece nas suas bicicletas. A questão dos tamanhos é uma tristeza. Ela é produzida no S, M, M/L e L. E aí te vira. Não, você tem que analisar a geometria da bike para poder entender qual que é o tamanho ideal. Ela não segue o padrão como as outras marcas que a gente vê por tamanhos em números, né? Eles utilizam tamanhos em letras para a bike deles. O porquê disso não sei, mas é a informação que a gente tem lá no site. Aí, claro, né, compete ao ciclista dar uma analisadinha na geometria do quadro, medir top tube, seat tube, para poder ver qual que é ideal para ele. Então a última bike que a gente trouxe hoje, né, é uma Sense Criterium Comp. É um dos modelos que possivelmente é o mais procurado hoje no mercado nacional, ao meu ver. É uma bike muito bonita, tá? Ela é uma bike que vai te oferecer um quadro de 60/61, com dupla espessura, então pontos específicos diferentes no quadro, né? T4 e T6. E o garfo dela é um garfo em alumínio, não é garfo de carbono. O grupo dela também é o Claris, tá? É um Claris de 16 velocidades. Porém a gente tem uma diferença na escalonagem das marchas. Então o cassete dela, ao invés de ser, é o mesmo HG50 que as outras utilizam, mas o HG50 ele é produzido em mais de uma formatação.
E é o que a Sense escolheu aqui, é uma formatação de 11/34 dentes, e não 11/32 como é usual nas outras bikes. O que isso muda? Na escalonagem, entre o COG 18 e 21 a gente tem uma diferença, e no último COG, do 28 para o 34, é um salto um pouquinho maior. Então isso acaba fazendo com que a formatação dela mude como um todo, tá? O que é isso? O que é importante citar aqui? A gente não vai ter grandes diferenças em relação ao número de dentes no último COG, que é o mais pesado, frente à da dianteira, que vai ser 50 dentes. Porém, a distribuição no geral da bike vai ser um pouquinho melhor. Normalmente, quando tu está pedalando, tu está, por exemplo, num pelote, alguma coisa do gênero, tu tende a fazer uma distribuição um pouco mais precisa da troca, quando tu tem essa opção, né? Por isso que a gente vai ter COGs com cassetes com mais marchas, por exemplo, até 11, como a gente tem visto hoje no Dura-Ace, porém com uma distribuição bem diferente. Então, isso que é o que pesa para o ciclista na questão de fazer as trocas. Muitas vezes tu sente que falta uma marcha. Tu tá querendo ficar um pouquinho mais pesado, mas não tanto. Então, essa questão da escalonagem acaba mudando nisso. É uma experiência de uso, tá? Isso é uma coisa que o cara tem que usar para entender. Os freios, então, são os freios R317, é o mesmo que as outras bikes utilizam, com um freio a disco mecânico, tá? Com os rotores de 160 mm. Então a gente não tem grandes diferenças em relação ao freio dela. O pneu que é utilizado aqui é um pneu Shaiwang Viper Training, modelo de 700 por 28. Ele é um pneu com uma cara bem mais de road mesmo, ele é um pneu bastante liso, assim. A linha Shaiwang, a Sense já utiliza, né, para outras bikes também. Não posso opinar muito sobre esse pneu porque eu não conheço mesmo, tá? A princípio ele é um pneu de 60 TPI, uma densidade boa de borracha, e como eu citei, ele tem um desenho um pouco mais liso para poder girar melhor mesmo, tá? Então, o preço sugerido pela Sense nessa bike aqui é de 5.390. Uma bike que vai te oferecer garantia de 5 anos para o quadro, tá? E o peso dela é de 11,5 kg. Todas as outras bikes que a gente citou antes têm os pedais. A Sense é a única que não acompanha o pedal, né? Teoricamente o ciclista já vai vir pedalar clipado, então eles não colocam o pedal nesse caso aqui. E aí, novamente, a questão da geometria, tamanhos de bike, né, ela acaba tendo uma diferencinha. Ela é produzida dos 50, 53, 55 e 59. É a única que vai atender um ciclista um pouco mais alto, tá? Nenhuma outra marca chega a um tamanho tão grande. E aí, em vez de ser 54, é 55. Então, é uma particularidade da marca em relação ao modelo. Novamente, cabe ao cara dar uma analisadinha na geometria dela para poder ver o que é o ideal para ele em relação a tamanhos. Show, galera? Então, basicamente era isso aí. A gente tem outros modelos no mercado, a gente sabe sim que existem várias outras opções, porém não coube aqui no vídeo a gente trazer todas elas. O objetivo era ser um vídeo um pouco preciso, né? Um vídeo um pouco mais específico. A gente fez uma análise geral, a gente citou alguns outros pontos que são um pouco polêmicos, né? Então a gente sabe que esse tipo de vídeo gera bastante interação. A ideia aqui, como eu disse no começo, é ajudar vocês. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida e qualquer informação, a gente tem o nosso canal no Instagram, onde a gente tem o direct, a gente costuma conversar bastante por lá. Vocês podem também deixar os comentários aqui no YouTube. Lembrando que esse vídeo ele tem o apoio da Benet Bike Shop, que é um dos nossos apoiadores. E eu vou convidar vocês para se inscreverem no nosso canal, né? Se inscrevam aí, ativem as notificações. E é isso aí. Boas pedaladas!